a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, com a celebração de Cristo Rei do Universo, nós encerramos o ano litúrgico. O ano litúrgico, que é esta maneira da Igreja celebrar os mistérios da nossa salvação, os mistérios da nossa fé. Nós iniciaremos um novo ano litúrgico com o Advento, que é aquele tempo preparatório para o Natal. Depois celebraremos o Natal, a Páscoa, Cristo como Mestre que caminha com os seus discípulos, com a sua igreja para ensinar os santos de Deus, da igreja. Então o ano litúrgico é essa maneira que a igreja tem de celebrar e contemplar todos os mistérios da nossa salvação, da nossa fé, a vida de Cristo, a vida da igreja. E sempre encerramos esse tempo com a celebração do Cristo Rei do Universo. Por quê? Porque Jesus, um dia, será, de fato, o único que vai governar, que vai reinar. Jesus, que sempre foi rei, que assumiu o reino de seu Pai, depois que ressuscitou, um dia será o único a reinar sobre a igreja, sobre a humanidade, sobre os fiéis. Jesus, Rei do Universo. No fim dos tempos, todas as coisas serão recapituladas em Cristo, e a criação aguarda, gemendo como em dores de parto, este dia especial. Jesus é Rei, é o que nós professamos na nossa fé. E se nós professamos que Ele é Rei, ao mesmo tempo nós admitimos que somos os seus súditos, somos os seus subalternos, nos colocamos sob a sua autoridade, nós obedecemos a Ele. Na história da civilização nós tivemos muitos reis, e ainda temos muitos reis, alguns bons, outros ruins. O rei bom é aquele rei virtuoso que governa para o povo, que governa para o bem das pessoas, pelo bem das pessoas. É aquele rei que cuida dos mais necessitados, é aquele rei que defende o seu território, e é claro, o território que pertence ao seu povo, das invasões de fora. É o rei que luta, que protege, que defende, que alimenta. O rei que oferece condições de vida digna para o seu povo. O rei bom é aquele que governa para o povo, pelo bem do povo. E o rei ruim é aquele rei que usa o povo para o seu benefício próprio. É aquele rei que usa as pessoas para ter dinheiro, para aumentar o seu dinheiro, a sua riqueza, aumentar o seu poder, aumentar a sua glória e o seu prestígio. Então o rei bom é aquele que busca o bem comum, o bem das pessoas. E o rei ruim é aquele que usa as pessoas para o seu bem, para o seu benefício. Evidentemente, Jesus é um rei bom. É um rei que governa da cruz. Para início de conversa, o seu trono é a cruz, o lugar onde ele se oferece por nós todos, pelo seu povo, o lugar onde ele se oferece como vítima de expiação dos nossos pecados, lugar que ele se oferece como vítima que alimenta, o lugar que ele se oferece a Deus e se oferece ao povo como alimento.
Ele dá a vida para que o seu povo tenha vida. Então, nós temos que admitir que Jesus é um rei bom, justo, um rei misericordioso, compassivo, que luta pelo nosso bem e que vai até as últimas consequências para garantir o bem do seu povo. Este é o nosso rei. Então, se os reis bons que nós tivemos na história da civilização foram reis pelos quais valia a pena também os súditos dar a vida, valia a pena se submeter, obedecer, porque o rei bom é aquele que busca o bem do seu povo, e o povo vai com ele, o povo luta com ele, o povo adere a este reino, porque vê que o rei é bom. Muito mais o nosso Deus, que é um rei que faz tudo para a nossa salvação, para o nosso bem, para a nossa alegria, para a nossa realização. É um rei que não mede esforços, é um rei que ama sem medidas, com um amor que não tem medidas. Se vale a pena obedecer a um rei humano do século, um rei temporal, bom, muito mais vale a pena obedecer ao nosso rei eterno, a nosso Jesus, ao nosso Senhor Jesus, porque Ele é realmente bom, Ele é perfeito, seu amor é eterno, sua compaixão é eterna. Mas no Evangelho Jesus diz que Ele não é rei deste mundo, ou melhor, que o seu reino não é deste mundo. Podemos dizer assim que não é deste mundo por dois motivos. Primeiro, não é deste mundo porque este mundo é passageiro, este mundo é provisório. Domingo passado nós refletimos bastante sobre isso. O cosmos vai se desfazer, o cosmos vai desaparecer. Então este mundo, este universo é provisório. Deus é um rei eterno, de um reino eterno. Então o reino dele não é deste mundo, porque este mundo vai acabar, este mundo é provisório. Este mundo é apenas uma circunstância, um tempo especial onde nós nos preparamos para o reino definitivo, onde nós escolhemos o reino definitivo, ou não, ou rejeitamos, mas é uma realidade provisória. Meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, os meus soldados estariam aí para me defender, disse Jesus para Pôncio Pilatos. O reino de Deus é um reino do céu, porque Jesus é o reino de Deus, Ele é o nosso céu. O próprio Deus é o reino, o próprio Deus é o nosso céu. Agora, isso não significa que a gente não possa viver neste mundo aspectos do reino futuro. Nós podemos antecipar neste mundo as coisas do outro mundo. Quando nós vivemos o perdão, o amor, a paz, a concórdia, a fraternidade, a justiça, nós estamos antecipando aqui neste mundo o reino de Deus. Então o reino de Deus começa aqui, mas ele é plenamente realizado no céu. Nós não somos iludidos, como os comunistas são, os marxistas são iludidos. Eles dizem assim, e isso foi o Papa Bento XVI que falou, não é eu que estou inventando. Eles são tão iludidos, dizem que precisamos de uma sociedade perfeita, uma sociedade justa, fraterna, igualitária. Se tivermos tudo isso, nem precisamos de religião, de fé, de nada disso, porque o reino de Deus é aqui que tem que acontecer o reino de Deus. E precisamos então destruir, exorcizar as estruturas de pecado que existem no mundo. Aí já é uma linguagem marxista mais teológica, estruturas de pecado.
são iludidos. Na cabeça deles, se nós resolvermos os problemas sociais, nós seremos muito felizes, contentes. Claro que não. Se o mundo fosse como aquele mundo sonhado por Deus, sem injustiça, sem pecado, sem ódio, sem violência, mesmo assim nós seríamos ainda assim insaciados ou insaciáveis, insatisfeitos, melhor dizendo. Mesmo assim nós ainda iríamos querer o céu, porque este mundo pode melhorar, este mundo pode ser melhor, claro, e a gente tem que lutar para que ele seja, mas nunca será perfeito, e o nosso coração almeja a perfeição. É por isso que, por exemplo, um grande músico sempre está estudando para se aperfeiçoar, mesmo o primeiro, aquele que está no topo, aquele que sabe tudo, ele é insatisfeito, ele quer saber mais, ele quer descobrir novas coisas, novas harmonias. O músico que é satisfeito com aquilo que faz nunca progride, nunca melhora, nunca descobre novas coisas. É assim com os músicos, é assim na ciência, é assim na medicina, é assim, sei lá, na engenharia e também na teologia. Na teologia também já foi revelado tudo, mas a gente precisa aprofundar o mistério. Como o mistério é inesgotável, nós nunca vamos esgotar. Sempre vamos compreendendo cada dia mais. O teólogo também, ele não se contenta, ele quer aprofundar o mistério. Claro, se ele for humilde, ele vai saber de antemão que nunca vai esgotar o mistério. Como músico, também humilde, sabe que nunca vai saber tudo, absolutamente tudo, mas pode saber mais. Então, mesmo que o mundo fosse perfeito, como os marxistas pregam, e que a gente sabe que não é possível, mas eles pregam, e às vezes matam por causa disso, né? Milhões de pessoas morreram por causa desse mundo perfeito. Mesmo que fosse possível, ainda seríamos insatisfeitos, porque o reino de Deus não é deste mundo, esse mundo é provisório. Não somos iludidos, nós temos o coração no céu, e nós suportamos este mundo, apesar de todas as coisas, nós suportamos, porque nós temos o olhar no céu. É por causa disso que a gente aguenta, não é verdade? A gente tolera este mundo, porque a gente tem um olhar em Deus, no céu. A nossa expectativa, a nossa esperança, a nossa fé em Deus faz a gente progredir, caminhar em direção a Deus, sabendo que é possível melhorar, mas nunca será perfeito. A perfeição só está em Deus. Então, a primeira coisa, Jesus diz que o seu reino não é deste mundo, por quê? Pelo óbvio, que este mundo é passageiro, este mundo é transitório, mas podemos antecipar e vamos lutar. Esta é a caridade cristã, para fazer este mundo melhor. A nossa ação cristã, o nosso ide na missa é para isso. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. O que significa isso? Significa que o Padre está dizendo, vocês que ouviram a palavra, vocês que se alimentaram de Jesus, agora vão para a missão, ide em paz, e nesta missão que o Senhor vos acompanhe. Então a missão nossa é fazer com que este mundo seja melhor, mas nunca vamos nos iludir, nunca nos iludamos com essa história de que é possível tornar ele perfeito, jamais. Sempre olhando para Deus, sempre buscando o céu, sempre em vista do céu. Segunda coisa, nós podemos dizer assim, que justifica Jesus dizer que o seu reino não é deste mundo. E aqui eu termino. Se na primeira justificativa, nós temos uma justificativa, podemos dizer assim, quase natural, uma justificativa óbvia, natural, é natural, o coração do homem é insatisfeito, e quer Deus, insaciável, só Deus pode saciar. Segunda,
é por causa do pecado. Seu reino não é deste mundo, porque este mundo não ouve a Deus, não escuta a Deus, não obedece a Deus, não se submete a Ele. Por isso Jesus vai dizer que o demônio, Satanás, é o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo é o Satanás, é Deus, é o capeta, é o demônio. Por quê? Porque é a ele que as pessoas ouvem, é a ele que este mundo ouve. Meu reino não é deste mundo porque as pessoas não ouvem, as pessoas não me escutam, as pessoas não estão interessadas em se submeter, em obedecer os mandamentos. Eu quero o bem de todos, dou a vida por todos, e mesmo assim querem escutar a outros. Se nós não escutamos a Deus, se nós não admitimos que Ele é Rei, bom, compassivo, e que vale a pena escutar e obedecer em tudo, nós acabamos caindo em ditaduras. Nós caímos facilmente em ditaduras. Caímos na ditadura da beleza, na ditadura do ter, do poder, do ser, a ditadura também da moda, do traficante, da ditadura da promiscuidade, das paixões desordenadas. Se nós não ouvimos a Deus, acabamos ouvindo outra pessoa, outra coisa, outra realidade. Para ilustrar melhor, vamos pensar naquela pessoa, naquele filho que diz assim: eu não vou escutar o meu pai e minha mãe, não vou ouvir o meu pai e minha mãe, eles só querem me prender, eles só querem tolir a minha liberdade, eles só querem me oprimir. Meu pai e minha mãe são antiquados, quadrados, antigos, cafonas, não querem o meu bem, não me amam. Isso porque o pai e a mãe acorda cedo, dorme tarde, perde noites de sono, faz de tudo para dar comida, roupa, remédio, educação, segurança, teto para aquela criança, ou para aquele jovem, ou para aquele filho. Não é assim? Vocês já viram adolescente, jovem falando isso? Vou obedecer, não. Meu pai e minha mãe já são ultrapassados, os tempos são outros, eles não evoluíram, então eu vou obedecer a ninguém, na verdade. Eu vou fazer o que eu quero. Aí quando você vê, está lá, nas mãos do traficante, está lá obedecendo ao namorado, obedecendo aos caprichos dele, obedecendo aos caprichos da namorada. Quando você vê, está lá, imitando a atriz de novela, imitando a cantora, o cantor, buscando a mesma roupa que ele veste, a mesma moda que ele tem, seguindo os passos de outra pessoa, com aquela história de que agora eu que mando na minha vida, porque o meu pai e minha mãe não sabem de nada, eles não sabem o que é bom para mim, só querem me prender, e aí está preso na moda, no que as pessoas acham dela, no que as pessoas pensam dela, tendo que usar drogas para poder ficar naquele grupo, tendo que beber até cair para ficar naquele grupo, para ser aceito. Se a gente não se submete a uma autoridade boa, justa, honesta, a gente acaba caindo numa escravidão, numa ditadura. E a gente pode fazer essa opção: ou a gente se submete a quem nos ama, ou nos submetemos a quem quer nos usar.
quer extrair de nós tudo que a gente pode oferecer e depois jogar fora. Porque é assim que acontece. Quem é que acolhe o filho drogado? Quem é que acolhe a menina que está ferida, machucada com a vida desregrada? O menino que está ali machucado com a vida desregrada? Na bebedeira? Quem é? Às vezes o homem, ele não expressa que está machucado numa vida desregrada, mas ele vive uma vida desregrada expressando as suas feridas. Não é verdade? Todo ferido, machucado, aí bebe para poder apagar as feridas, esquecer os problemas, né? Como diz a música. Mas não esquece, porque depois que passa a bebedeira, os problemas ainda estão ali e não foram resolvidos. Quem é que acolhe? O pai e a mãe. Não é o traficante, não é o namorado, a namorada, não é. Mesma coisa com a igreja. A igreja tem as leis, os mandamentos, a igreja tem o seu ensinamento para nós. Quantas pessoas dizem assim, mas essa igreja é muito machista, ultrapassada, isso aí não existe mais. Essa história de castidade, isso não existe mais. O sexo é livre, as mulheres, os homens têm que exercer a sua sexualidade livremente. Já passou essa história aí de castidade, de fidelidade matrimonial, de celibato, isso aí já passou. Essa igreja ultrapassada, machista, só quer o meu mal, quer me oprimir. Só que depois que está tudo sujo, machucado, ferido, quem acolhe? O padre no confessionário. Quando vem chorando os seus pecados, porque, claro, os pecados trazem grandes consequências na vida da pessoa. Ela não é feliz, não tem paz, não consegue ter um relacionamento bom. Ferida, machucada, ferido, machucado, quem acolhe? O próprio Deus, que disse, não faça, porque senão você vai se dar mal. Aí Deus acolhe, como o pai diz para o filho, não faça, você vai se dar mal. Depois o pai acolhe, abraça. Os lá de fora, os ditadorzinhos, joga fora, passa em cima. É isso que acontece. O demônio, meus irmãos, é um ditador. Sussurra nos nossos ouvidos coisas para nos destruir, nada mais. Mas quando você cai na história dele, na lábia dele, e faz o que ele quer, se fere, se machuca, quem te acolhe é Deus. Quem nos acolhe é Deus no confessionário. Quem te acolhe é Deus na Eucaristia, na palavra. A palavra de Deus é muito dura, Muitas vezes as pessoas saem aqui, contrariadas com o padre, porque o padre hoje exagerou, pelo amor de Deus, falou trem demais. Hoje ele falou demais. Mas a palavra de Deus, ela é dura, porque quer o nosso bem. Mas quando você, idiota, ou nós, idiotas, falamos, eu não vou obedecer, vou fazer o que eu quero, e nos damos mal, é a mesma palavra que te abraça, que te cura, que te acolhe, como o pai e a mãe que nunca desistem do filho drogado. Não é assim? Pensem bem. Mais um exemplo. Sei que está longo, mas hoje é um dia especial. Nós temos grupos que são favoráveis ao aborto, feministas favoráveis ao aborto, brigam com a igreja, porque a igreja é machista, não pensa na mulher. A igreja, que é uma sociedade de homens, Você olhar aqui só tem homem, Quem me ajuda aqui é só homem. Mas eles falam que só tem homem na igreja, A maioria é mulher, Nas pastorais, nos ministros da Eucaristia, nas leituras. Mas em todo caso eles dizem, uma igreja que só tem homem, que quer ditar para as mulheres o que elas têm que viver.
essa igreja machista, autoritária, opressora. Deixe as mulheres fazerem aborto. Vamos aí aprovar o aborto, clínicas de aborto. A igreja diz: é pecado, é uma aberração. Além de tirar a vida de um inocente, você vai se ferir, mulher. Você vai ficar triste, ferida, doente. Só a eternidade vai poder te curar depois. A igreja fala pelo bem da criança e pelo bem da mulher, porque sabe que pior do que manter uma gravidez indesejada é tirar ela. Muito pior. Na prática, a gente sabe disso, a gente escuta isso no confessionário. E aí a igreja é ruim. E vai lá, a feminista ou feminista, estimula o aborto, dá o remédio para o aborto, acompanha na hora do aborto, mas na hora que a mulher sente o drama de ter matado o próprio filho, porque quis, porque cedeu às pressões, às ditaduras deste mundo, quem é que acolhe? A igreja. É no confessionário que ela encontra consolo. É no confessionário que ela encontra o abraço misericordioso do Pai, que depois de ver o filho pródigo despontar lá na estrada, vai correndo ao seu encontro, abraça, beija, veste com vestes novas, coloca sandália, anel no dedo. Não é assim? Vocês nunca vão ver um padre sério, dizer para uma mulher ou para um homem que veio chorar os seus pecados: fuja daqui, suma da minha frente, seu vagabundo, seu desgramado, fez as coisas erradas, agora não tem nada a ver com isso, vai para o inferno. Nunca vocês vão ouvir um padre sério rejeitar o arrependimento de alguém. Pessoa vier arrependida, com as suas feridas, o padre, o pastor da igreja vai colocar remédio naquela ferida, que é o perdão de Deus, que é a palavra de Deus. Agora, aquele lá sumiu, desapareceu, exalou, não é assim que a gente fala? Nunca mais se viu aquela feminista que levou na clínica de aborto. O problema agora é do padre, o problema agora é da igreja, o problema agora é de Deus. Como o traficante, que não vai levar o seu filho na clínica de recuperação porque está arrependido, porque está com dó do seu filho que está na miséria, que está na sarjeta. É você, pai, a mãe, quadrados, antigos, ultrapassados, que vai abraçar, que vai beijar, que vai chorar, que vai vir no sacrário rezar, que vai pedir a oração, que vai rezar missa, que vai fazer novena, que vai perder noite de sono. É você, pai e mãe. Não é assim? Não é assim? É assim. Ou nós nos submetemos a Jesus como nosso Rei, ou nós fatalmente vamos seguir o príncipe deste mundo que quer a nossa condenação, que quer a nossa desgraça, que quer a nossa perdição. Que neste dia, dedicado a Jesus Cristo, Rei do Universo, nós todos juntos professemos esta fé em Deus, que é Rei de verdade, que reinará para sempre sobre os eleitos, sobre os fiéis. Mas ao mesmo tempo peçamos a graça da humildade, da submissão a este Rei que quer o nosso bem. Nós, como seus súditos, saibamos ouvir a Deus, saibamos seguir os seus passos com confiança, com docilidade, porque afinal de contas, como os bons pais, as boas mães, os bons padres,
Deus, muito mais do que isso, muito mais do que eles ainda, quer o nosso bem, a nossa salvação, a nossa santificação, a nossa realização de verdade. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,